Você provavelmente ouviu as pessoas dizerem a sua vida inteira que a luz do Sol demora aproximadamente 8 minutos para chegar até a Terra. E o cálculo disso não é nada complicado. Você pega a distância média entre a Terra e o Sol e divide pela velocidade da luz. Mas e se eu dissesse para você que 8 minutos não é a resposta correta? E se você acha que eu vou te corrigir dizendo que, na verdade, a luz do Sol demora 8 minutos e 20 segundos para chegar até na Terra, não é isso. As pessoas que dizem que a luz do Sol demora 8 minutos para chegar até a Terra estão erradas por algo na ordem de 170 mil anos. Para entender o que está acontecendo aqui, nós precisamos falar sobre o movimento browniano. O movimento browniano foi observado pela primeira vez pelo botânico Robert Brown. Ele observou que grãos de pólen muito pequenos, quando imersos em água e olhados através de um microscópio, descrevem trajetórias completamente irregulares. Essas partículas se moviam em qualquer direção sem um motivo aparente. E o movimento browniano é tão estranho que Robert Brown chegou a pensar que, na verdade, esse movimento era causado por seres vivos que de alguma forma interagiam com as partículas de pólen suspensas. Mas felizmente ele refez o experimento com partículas inorgânicas e suspendeu de vez a hipótese dos seres vivos. Mas uma descrição matemática do movimento browniano só surgiu em 1905. Embora outros físicos já tivessem sugerido que o movimento browniano acontecia por causa de colisões entre partículas, Einstein foi a primeira pessoa a dar uma teoria quantitativa que explicasse o fenômeno. É importante citar que nessa época a teoria atômica ainda estava em seus primórdios. Muitos físicos não aceitavam a ideia da teoria atômica porque eles diziam que não existiam evidências experimentais que comprovassem a existência de átomos. No movimento browniano, as partículas que sofrem um movimento têm uma probabilidade igual de se mover para qualquer direção. O que faz com que essas partículas se movam em alguma direção é a transferência de momento com partículas ainda menores, muitas vezes invisíveis aos microscópios. No caso do pólen e da água, são as moléculas de água que transferem momento e fazem com que as partículas de pólen descrevam esse movimento aleatório. Talvez vocês já tenham ouvido falar no termo o andar do bêbado, e ele é uma ótima analogia para explicar o movimento browniano em uma dimensão. Imagine um bêbado que começa a andar a partir de um poste, e a cada passo que ele dá, ele tem a mesma probabilidade de dar um passo para frente ou para trás. E então, depois de N passos, nós podemos utilizar as equações do movimento browniano para ver qual que foi a distância média que ele percorreu desde o poste. E é claro que a posição final, desde que todo passo tenha a mesma probabilidade de ser para frente ou para trás, é a própria origem do sistema. E inclusive nós podemos traçar uma função de distribuição de probabilidade. E o que explica a existência de pontos que não são a origem nessa função é justamente flutuações devido ao movimento ao acaso. Mas como que isso se aplica ao Sol? Bom, a ideia do passeio ao acaso é exatamente a mesma. A diferença é que no movimento browniano ele é causado pela colisão entre partículas e no Sol, bom, não faz muito sentido falar em colisão envolvendo fótons. Os fótons são gerados no núcleo do Sol como um subproduto da fusão nuclear. E esses fótons precisam se locomover do núcleo do Sol até a Terra. Até aí nenhum problema. O problema é que a densidade no núcleo do Sol é extremamente elevada, cerca de 100 gramas por centímetro cúbico. E essa densidade significa que existem partículas lá. Só que as únicas que vão fazer diferença para os nossos cálculos são os elétrons e vocês já vão entender por quê. Quando um fóton é gerado no núcleo do Sol, ele precisa passar por esses elétrons que servem como um obstáculo à luz. E o motivo pelo qual são os elétrons que fazem diferença nesse processo é um fenômeno conhecido como espalhamento de Compton. Quando um fóton e um elétron interagem, eles trocam energia, e o fóton perde energia como parte do processo, e é isso que faz com que ele mude a sua direção. E é aí que entra o andar do bêbado aplicado ao Sol. A cada vez que um fóton interage com um elétron, ele tem a exata mesma probabilidade de se mover em qualquer direção. Então ele pode estar perfeitamente alinhado para sair do Sol, mudar sua trajetória e voltar de onde ele acabou de sair. Isso dificultaria o processo. Pela densidade no núcleo do Sol ser tão grande, o percurso livre médio para um fóton no núcleo do Sol é da ordem de 10 na menos 2 centímetros. Ou seja, um fóton anda, em média, 0,1 milímetros antes de interagir com outro elétron. Tendo o percurso livre médio e as equações da difusão de fótons, nós conseguimos calcular um tempo de 170 mil anos para que um fóton gerado no núcleo do Sol chegue até a sua superfície.
Mas isso é um valor médio. Nem todo fóton vai demorar isso para chegar até a superfície e alguns vão demorar bem mais do que isso. É por isso que a literatura geralmente cita a escala de tempo de difusão de um fóton no Sol como algo entre milhares e milhões de anos. Mas o que me deixa realmente maravilhado é o fato de um fóton demorar cerca de 170 mil anos para percorrer os 696 mil quilômetros do núcleo do Sol até a sua superfície, enquanto ele leva cerca de 8 minutos para percorrer os 149,6 milhões de quilômetros até a Terra. É difícil representar graficamente o que acontece, porque essas interações no núcleo do Sol acontecem cerca de 10 a 12 vezes por segundo. Mas aqui fica uma imagem. Muito obrigado e até a próxima. Um agradecimento especial ao Sérgio Sacani do Space Today pela ajuda com o roteiro desse vídeo. Eu vou deixar o link para o canal dele na descrição desse vídeo. Se você gostou desse vídeo, não deixe de clicar em gostei e de se inscrever no canal. Dessa maneira você garante que todos os novos vídeos apareçam para você e você também contribui para o crescimento do canal.